e chato, mas bastante importante também. É necessário surrar, bater no filho para impor disciplina e educação? É necessário? Esta é a questão, ok? Eu vou deixar, antes de deixar os meus convidados falarem, eu vou ler algo que eu escrevi aqui para verem mais ou menos qual é o conteúdo desta minha questão. Acredito que nós, como africanos, tivemos a maior parte uma educação com palmadas do que realmente um diálogo com as cotas. Aprendemos sim que temos uma educação. Aprendemos sim, temos uma boa educação, sim, mas hoje em dia, principalmente se formos imigrantes, é mais difícil conter uma criança ou um adolescente apenas com surras. Comunicação e diálogo é essencial e necessário para qualquer tipo de relação, para que possamos também saber o que vai na cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Ok? Não, gostaria de passar a palavra. Vou passar a palavra à Marlene, que é mulher. Sei que ainda não é mãe, mas tem sobrinhos, tem primos, ok? Lida com bastantes crianças, e ela vai dar a sua opinião só um momento. Ok. Marlene? Ok, a minha opinião sobre esse assunto. Anteriormente eu te dizia, não, eu não vou bater os meus filhos, nem pensar, vou só falar com eles para ver, tipo, pode explicar onde está o erro, para ver se eles conseguem melhorar, mas não é preciso bater. Hoje em dia, depende de criança para criança, há crianças mais difíceis de lidar, há crianças que testam até ao fim e enquanto não encontrares o que lhes intimida, exato, fica mais difícil. Tudo bem que ninguém é de ferro, sim senhora, há vezes que nos salta a tampa, sim, damos uma palmada, mas eu acredito que comunicação e o porquê ajuda muito a criança a perceber. Uma coisa é ela não aceitar, mas ela no fundo percebe. Exatamente. Ok, o meu pai antigamente comigo ele fazia o seguinte, ele avisava-me 3 vezes, se for preciso a mesma coisa, mas ele contava, ele dizia assim, Marlene, estou a falar contigo, voltava a explicar a segunda vez, Marlene, já falei contigo, 2. Isso. Quando me chamava a terceira vez, eu começava já, ai pai, desculpa, juro que nunca mais, já não parava para ouvir o que é que ele estava a dizer, porque já sabia que era a terceira vez, era porrada. Exatamente. Eu, para ser sincera, eu digo, olhando agora para trás, eu digo, realmente eu apanhei por merecimento. Exatamente. Apanhei mesmo, tipo, das vezes que ele me bateu, eu merecia mesmo, porque senão não sei o que seria de mim, porque eu era uma criança muito teimosa, contrariava tudo dentro de casa, mostrava que não tinha medo de nada. Exato. Uma vez que o próprio meu pai é que me mimava. E depois, quando havia guerra, era só eu e ele também. Exato. Mas, sim, eu acho que palmada faz parte de uma educação. Quem disser que Exatamente. não é uma pessoa que se calhar não está 100% ligada à educação da criança, Exato. né? Porque é preciso apertar para sim. ver resultados. Mas espancamento, porrada, tipo luta de 2 colegas, ou de homem para homem, ou de mulher para mulher, eu acho que não. Eu acho que é demais, porque só mete a criança a ficar com trauma e não perceber, tipo, e ficar com medo e não perceber ao certo o que causou aquilo. Exatamente. Bater, eu costumo dizer, ao bater ou a palmada para disciplinar, não neste caso para magoar, partir um braço, Sim, uma perna. Ok? Filipe, gostarias de partilhar o teu ponto de vista? O meu ponto de vista inicial sobre este tema, eu vou começar com alguns factos, ok? É óbvio, nós como seres humanos, nós como um ser vivo, né? Nós temos reações, reagimos ao nosso ambiente, ao que as outras pessoas fazem, àquilo que nós sabemos, ok? Mas no entanto, o que acontece? Muita dessa cultura que nós africanos temos, eu acredito, ok? Pessoalmente eu acredito, e isto também foi informação que foi dita também por familiares, pessoal mais velho, né? Tios, etc., que muita dessa cultura que nós temos de agressividade que existe e essa raiva de querer bater e pronto, eu por acaso no meu caso eu não pronto, meu pai não me bateu muito quando aconteceu, é porque
tal e qual como a Marlene não cumpria. Há que ser honesto, mas muito tem a ver com o que aconteceu na altura do colonialismo, como nós, africanos, éramos tratados. E as pessoas podem dizer, não, outra vez estão a voltar atrás, vamos esquecer. Não dá para esquecer o passado. Não dá para esquecer porque essa é a nossa história, temos que entender, ok? De modo a podermos tomar uma reação a hoje, porque senão vamos estar às escuras, ok? E esse não é o objetivo. Então, muito tem a ver com o que aconteceu antes, ok? Tu tens sempre uma pessoa que, ou talvez é o pai ou é a mãe, mas já aquela pessoa principal dentro de casa que trabalha mais a parte da educação, de dizer, olha, estás a fazer mal, olha, estás a fazer bem, olha, vai, lava, trabalha, vai para a escola, acorda às 9, não às 8. Há aquela pessoa que controla mais nesse sentido. E essa é a pessoa pilar, é a pessoa que tu tens lá em cima que diz, não, ok, a pessoa faz de tal maneira. Do mesmo modo que nós temos isso em casa, ok? Num grupo de pessoas onde talvez temos o nosso chefe, o chefe é aquela pessoa que vai te educar muitas das vezes nos teus princípios no que toca a como trabalhar, como estar dentro do espaço de trabalho. Exato. Ok? Então, e se tu estás num local onde o teu chefe, vamos supor na altura da escravatura ou mesmo depois da escravatura, ou seja, quando foi abolida, mas ainda estava a ser praticada, por assim dizer, as pessoas continuaram a ter aquela situação, ok, deixa-me tentar estar a chegar mais próximo do capataz, seja quem for, ok, a pessoa que está a controlar, porque aí talvez vá conseguir algum benefício para mim e para a minha família. Então as pessoas tentavam conseguir isso e seguir o exemplo, ok? O exemplo era, fizeste mal, vais apanhar. Exato. Muitas das vezes, ok? O exemplo era esse, fizeste mal, vais apanhar, vais sofrer as consequências. Então acho que nós trouxemos um pouco disso, ok? Como é óbvio, foi-se perdendo um pouco de geração para geração devido ao conhecimento e devido às pessoas entenderem que, ok, o meu pai ou a minha mãe, ou seja, quem foi que me educou, fez-me isto. Muitas das vezes eu achei, se calhar que foi exagerado, não era necessário tanto, não era necessário ir tão longe, ok? O que é que eu posso fazer diferente? Ok, posso fazer tal. Então as pessoas passam a tomar essas decisões e alguns pais batem menos, ok? Hoje se calhar o meu pai bateu-me, não sei, vamos pôr um X, eu se calhar vou bater menos e assim sucessivamente, depende. A Marlene deu uma situação que se calhar quando os filhos portam-se mal ou tal, quem não dá umas palmadas ou quem não utiliza um pouco de porrada talvez para educar, talvez ou não está, não sei qual foram as exatas palavras que disseste, Marlene. Sim, praticamente não está 100%. Não, acaba por ignorar se calhar certos atos da educação. Por ok. exemplo, vence pelo cansaço, né? Diz, ok, pronto, és assim. É isso. Isso eu acho super incorreto, que é que hoje acontece muito com pais. O pai não tem mais paciência com o filho. O meu pai nunca me deixou ganhar, ok? O meu pai nunca, ok, eu estou-me a portar mal, eu quero fazer, não, mas eu quero ir ali com os meus amigos, eu quero fazer tal. O meu pai nunca me deixou, ele nunca me deu espaço para eu. Ele nunca me deu aquele dia de ok, vá, faz lá como quiseres. Nunca me deu isso. Porquê? Porque isso ele está-me a dizer, ok, tu é que sabes, quando na realidade não é assim, ok? Tem que haver aquele espaço de dá um espaço à criança para ela poder ser livre e expandir a mente e entender novas coisas, mas tem que existir aquela maneira, ok? Tem que existir aquela maneira e tem que existir aquele ponto onde o pai ou a mãe está sempre presente. Exatamente. Tal e como a Marlene disse, não, essa situação em que os pais não têm paciência, isso não pode existir, porque é aí que depois a criança não tem experiência de vida, não tem a experiência de vida de um adulto e vai tomar decisões que são erradas e que por muitas das vezes aquela pequena ou aquele conjunto de situações vai afetar a criança para o resto da vida, ok? Depois chegam aos 20 e tal, chegam aos 30 anos, não sabem o que fazer, estão perdidos, vão à procura dos pais e depois os pais e pessoas mais velhas perguntam-se como é que é possível um António que fiz tudo, dei-lhe sempre tudo, hoje em dia está assim, está assado, tal. Tem a ver com muita coisa. O meio ambiente, certas abébias, vou utilizar assim, isso. Onde se calhar o pai ou a mãe deviam estar presentes e deixar, não, ele vai só com os amigos, não, vai só ali, não, tem certeza, garante que é que o teu filho ou a tua filha está a fazer, porque isso vai fazer a diferença, ok? Trabalha bem agora, começa bem no início, desde que a criança é pequenina, desde que começa a ter certos entendimentos, está presente aí forte, tem que existir mesmo isso para quê? Para quando ela chegar a outros patamares, outros níveis, chegar a outras idades, não ir por certos caminhos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, como eu mencionei há pouco, fui viver para a Espanha, eu, mais o meu pai e o meu irmão Osvaldo. O meu irmão tem 2 anos de diferença comigo, somos basicamente, estamos na mesma geração e tudo mais, tivemos o mesmo tipo de educação e ambos apanhámos, porque portámos mal, fizemos coisas que não devíamos ter feito, absurdas até algumas, não é? Mas pronto, éramos crianças, etc. A minha irmã mais nova, por exemplo, eu não me lembro de que ela tenha apanhado, por exemplo, e a minha irmã é uma criança, ela tem 15 anos, a Nair conhece, a minha criança é
a minha criança, a minha irmã é uma jovem, não é? Neste momento é uma jovem extraordinária como ela. Conheço outros miúdos também, jovens que, pelo que eu sei, não apanharam e são extraordinários, ok? Eu acho que tem que haver um equilíbrio e muitas das vezes, aí é um dos pontos que eu queria tocar, Marlene, do que tu mencionaste há pouco, de não estar a 100%, é que cada situação é uma situação, ok? Também. Exato. Cada situação é uma Também. situação, então eu não posso chegar a Nair e dizer, olha Nair, o teu filho está-se a portar mal, não é? Então olha, tens que fazer assim. Não. Bate-lhe. Tem que haver um entendimento, Sim. ok? E tem que haver mais persistência por parte dos pais do que dos filhos. Isso para mim é fulcral, porque assim o pai vai estar sempre por cima. Há situações que são incontroláveis, porque a criança vai para a escola, o jovem vai para a escola, etc, etc. Mas é necessário haver isso para que as coisas corram da melhor maneira possível. Ok? Portanto, é essa a situação. Eu sou apologista de estar sempre em cima. Estar sempre em cima, não de estar sempre em cima fisicamente, mas ter sempre o olho e estar sempre presente, ok? E nós somos adultos, nós se calhar às vezes temos mais de 20, mais de 30 anos do que os nossos filhos. Como é que é possível que o nosso filho vai nos dar a volta? É porque não estamos a prestar atenção, não estamos a 100%. Exatamente. E é necessário que isso seja evitado, ok? E nós, com a experiência de vida que temos que arranjar uma maneira de conseguir mais ou menos controlar e saber o que é que está a acontecer sem criar aquele tipo de pressão que muitos filhos têm hoje em dia e que dizem, pá mãe, olha, já... Estão a perceber? E depois Sim. a criança acaba por sentir demasiada pressão e depois o que vê, o ambiente, ou seja, os amigos na escola, uns têm, ela não tem, às vezes ela tem muitos, outros não têm, sente-se mal porque tem muito. Epá, há muita coisa aí, então é necessário mesmo que o pai esteja presente e hoje em dia, com as redes sociais, a internet, como está isso tudo, é muito importante mesmo que os pais estejam presentes. Esse é o meu ponto de vista. Exato. Concordo Eu plenamente. concordo plenamente com o Filipe, vou só complementar com algumas coisas. Falta de atenção. Hoje em dia, eu não sou mãe, mas conheço várias amigas minhas e familiares que têm filhos e, do meu ponto de vista, o que falha muitas vezes é a falta de atenção que nós temos às nossas crianças. O que é que acontece? Nós trabalhamos, principalmente as mães, os pais também trabalham, não estou a dizer que não. Mas, por vezes, o trabalho de casa fica normalmente sempre nas costas da mãe. São poucos os homens hoje em dia que realmente ajudam uma mulher a fazer as tarefas de casa. Então, é importante que demos atenção aos nossos filhos, pelo menos durante 1 hora do nosso dia, quando chegamos a casa. Aqui, as crianças normalmente saem da escola às 3h30, 4, chegam em casa, devem chegar às 5. Ok, a mãe a essa altura também já se foi buscar, as crianças também saíram do trabalho, chegar em casa não chegar, cozinhar não cozinhar, 7 horas, comer, às 8 horas, 9 horas no máximo, as crianças, pelo menos aqui na Inglaterra, já estão na cama, ok? Então, dedicar 1 hora à criança, fazer o trabalho, perguntar como é que foi o dia, é bastante importante para saber sobre o que eles passam na escola, se há algum problema, não tem algum problema, se querem discutir alguma coisa. Isso é bastante importante e aí é que está a comunicação. Se nós comunicamos com as nossas crianças nesse âmbito de pelo menos 1 hora por dia falarmos com elas, nem que seja meia hora, já não digo 1 hora, mas pelo menos meia hora por dia falarmos com as nossas crianças, bater um papo antes de dormir, nem que for bater um papo antes de dormir, para saber como é que foi o dia, ok? Como é que estão as notas, ok? Porque as notas não é só no final do ano que temos que saber as notas, é como é que eles vão durante o dia. Se, neste caso, durante o dia não, durante a semana, como é que eles se comportam e durante o mês todo, correto? Então essa falta de atenção reflete-se por vezes no mau comportamento da criança. Era isso que eu queria dizer. Chamadas de atenção. Exatamente. Reflete no comportamento da criança. Se isso acontecer, há muita coisa que pode ser evitada e muitas surras também que podem ser evitadas. Por vezes as crianças portam-se mal para chamar a atenção dos adultos. Ok? Frustração, às vezes, saber que a nossa criança, estamos a ir buscar a criança na escola, saber que ela se portou mal na escola, nós já vemos frustrados do trabalho e saber que o teu único trabalho, criança, é ir para a escola e estudar e mesmo assim estás-te a comportar mal, ok? Chega em casa, se já vier frustrado do trabalho, dar logo uma surra, umas palmadas, mas nós temos que saber o porquê que ele se portou mal. Depois de saber o porquê, sim, as palmadas também fazem parte da disciplina, com certeza. Pelo menos eu sei que na nossa cultura, né? Por isso é que eu gostaria também de implementar isso de
ter a comunicação com as crianças, que é muito importante. E as influências que nós recebemos muito aqui no estrangeiro, ok? E as leis, ok? Não podemos bater nas nossas crianças. É verdade que quando somos imigrantes é muito mais difícil realmente conseguirmos uma educação puramente africana, ok? Ou puramente dar a educação que os nossos pais nos deram, porque os nossos pais já não... Nós fomos criados, já nasceram em Santo Tomé, outros já nasceram em Portugal e foram criados em Portugal, ok? Então, hoje em dia, cada vez mais é difícil criar uma criança, seja no UK, seja em França, seja na Bélgica, etc, 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 ok? Mas nós não vamos evitar essa influência, mas para que essa influência não seja tanta, nós temos que conversar com a criança em casa, ok? Quem quiser dar a sua opinião neste programa, vou frisar novamente, tem que telefonar para o 074 055 42 498. Indicativo? 044. Vamos ver alguns dos comentários, ok? Kátia Cardoso, não é preciso dar surra, mas uma palmada na hora certa faz muita diferença. A par dessa palmada na hora certa, também deverá haver diálogo desde que a criança é pequena. Exatamente. 100%. 100%. Vanessa Vieira, como disseste, a partir do momento que imigramos, perde a mão. O medo que é imposto pela surra desaparece por causa da lei. É assim, a lei é... Acho que não há muito tempo, acho que há 2 semanas saiu uma lei diferente. Antes aqui, pelo menos na Inglaterra, tu poderias disciplinar ou dar umas palmadas ao filho em casa, ok? Mas acho que a lei mudou e neste momento nem em casa supostamente podemos dar surras, mas como eu vou dizer novamente, isso só se deve à comunicação que temos com a criança. Ok? Porque mesmo depois da palmada, como a Marlene disse, ela sabia o porquê que ela estava a levar surra. Então ela não podia reclamar. Ok? Quando a criança sabe o porquê que está a levar umas palmadas, ok? Normalmente a criança realmente não faz esse tipo de coisas de telefonar para a polícia e chamar a polícia aos seus pais, supostamente. Ok? Mas isso eu também não posso dar uma opinião muito abrangente, que eu não tenho filhos. Uma pequena palmada deveria ser a última opção, não no momento da frustração. Aí está a questão. Muitos não sabem definir isso. Well, yeah. Parece que o Nuno da Conceição teve problema. Lil Eddie, ok, Vasco Pimentel. Ok. Ok, pessoal. Filipe, estavas a escrever? Sim, tem só alguns pontos aí. Okay. Um dos pontos que eu queria mencionar é que é importante. Podes ir um pouco mais para cima nos comentários? Acho que era. Ok, estávamos aqui, não é? Que a par dessa palmada ela deve ter por lugar. exemplo, entendo. Um dos pontos basicamente que eu queria mencionar é que temos que aprender com o erro, ok? Nós como pais também, pronto, eu não sou pai ainda, mas Acho que ninguém... mas pronto, os pais neste caso, né, têm que aprender com os erros, ok? Muitas das vezes, pronto, e acontece, como é óbvio, tem-se mais que um filho, e perceber que o que aconteceu com o primeiro filho é necessário parar, interiorizar e entender, ok, o meu filho hoje, a minha filha tem 15 anos, está nesta situação, tem este tipo de atitude, escolheu este caminho. Qual foi a minha mão nesse tipo de situação? Qual foi a minha mão para que isso acontecesse? Exatamente. Okay? Quando dentro teve, ou seja, qual é a culpa, vamos supor, que eu tenho, okay, dentro dessa conclusão, vamos dizer. Okay? É tentar perceber isso e fazer diferente. Esse era um ponto que eu queria falar. Outro, há pouco, ok, houve ali acho que era, podes subir um pouco mais nos comentários, faz favor? Mais um pouco, mais. Aí. Ok, o Gungo disse que precisamos de ser específicos no espaço a tomar quando falamos de educação e união, please. Ok, eu concordo com o Gungo, porque as coisas depois podem ser um pouco
estamos a falar de educação, quando não somos específicos em pontos tão frágeis, vamos dizer, como estes, às vezes as coisas podem ser encaminhadas para o lado que não é aquilo que nós estamos a tentar mencionar ou evidenciar, não é? Então, eu aqui falando voltando então ao tema, eu queria falar aqui na parte da educação. Eu, pelo menos quando falo de educação, é os princípios, ok? Éticos e morais que nós passamos aos nossos filhos. O conhecimento que passamos aos nossos filhos também é muito importante, ou seja, o conhecimento sobre as coisas, o porquê das coisas serem de tal maneira e de tal maneira. Muitas das vezes, como houve um comentário ali que às vezes as leis não ajudam e a situação do país onde se vive não ajuda e tal, epá, nós estamos em constante aprendizagem. Qualquer pessoa está em constante aprendizagem, então é necessário nós entendermos que não sabemos tudo. Esse é o ponto principal, ok? É a primeira coisa a se fazer, entender que não sabemos tudo, tentar adquirir algum conhecimento. O que estamos a fazer aqui hoje pela Nair, hoje pelo menos, é tentar passar um pouco deste conhecimento, debater certos assuntos que são importantes, juntamente com toda a gente, ok? Com os comentários e o Braulio também que já ligou e quem venha a ligar também. É para tentarmos quebrar estas barreiras, não é? Para todas as situações. Então acho que é muito importante, para além da educação que há na escola, haver uma educação em casa que tenha também como base a cultura, ok? Isso é muito forte e isso vai fazer com que a criança às vezes se sinta mais, ok, eu sou tal, eu sou daqui, eu sou dali, vivo aqui, convivo com, mas sei que os meus antepassados ou a minha origem é daqui, a minha cultura é esta. Outro ponto que eu queria mencionar também, às vezes quando estavam com a tal situação da lei, ou como a Nair disse, que se chegou a casa muito tarde e não se tem tempo, etc. Como é que eu posso dizer? Aqui tem a ver com aquilo que nós sabemos, como um adulto, como um pai ou uma mãe, aquilo que nós sabemos, e depois o quanto nós queremos prever, ou seja, prevenir que algumas situações aconteçam, ok? Então aquilo que devemos fazer é arranjar algo que, onde nós consigamos então ganhar a atenção da criança ou do jovem, ok? Se o nosso filho, nós chegamos a casa às 9, ele já jantou, deixamos as coisas prontas, mas ele quer passar mais tempo na rua, etc. Muitas das vezes nós como pais nem sabemos exatamente o que é que os nossos filhos gostam, ok? Eu vejo isso, eu gosto de conversar bastante para entender como é que certas pessoas funcionam e tudo mais, e quais são as opções que tentam normalmente escolher, optar por, não é? Mas muitas das vezes nós nem sabemos exatamente o que é que o nosso filho gosta. É necessário haver uma dedicação, ok? É necessário haver mesmo uma dedicação, porque isso vai fazer a diferença. E basicamente era isso. Marlene, queres dar a tua opinião? Sim, a minha opinião sobre a educação, praticamente vamos separá-las, resumindo em tudo o que foi dito aqui, né? Sim. Vamos separá-las em 4 pontos. Passado foi como nós, hoje em dia, como devem ter-se apercebido, aqui nenhum de nós é pai ou mãe, né? Ok. Mas no passado recebemos uma educação. Exatamente. Hoje em dia, mesmo tendo filho ou não, já não somos educados. Praticamente nós fazemos aquilo que acreditamos, o que aprendemos, o que queremos aprender. 100%. Exatamente. Muito bem. Agora, daqui para a frente, por exemplo, dos pais, podem comprar o passado, da maneira que foram educados no passado, porem os pontos que gostaram, que acham importantes para a educação de um filho, ok? Depois será a persistência nisso, manter praticamente o que estão a querer ensinar e a passar. Tudo bem que a comunicação é um ponto muito importante, porque têm que entender qual é a criança, com que criança é que estão a lidar. Tudo bem que a educação mais vinda dos pais é bom comportamento, tipo fazerem as tarefas e coisas daí para fora, e depois acredito que quanto mais presentes estiverem na vida de uma criança, Exato. mais resultados vão ter, 100%. mais orgulho futuramente irão ter. 100%. Uma vez que acredito que ninguém se desenvolve normal, se calhar com um abandono ou sendo posto de lado, por exemplo, como a Nair estava a dizer há pouco, as crianças pedem atenção também. Os pais não podem dizer, eu educo a minha criança sem comunicar com ela. Tipo, pode acontecer, porque é como eu disse há pouco, cada situação é uma situação, mas ao mesmo tempo, como tu estás a dizer, é pouco provável que aconteça da melhor maneira. Sim. É pouco provável, porque nós somos seres humanos e é algo que nos representa. Claro. E que nós, pronto. É mesmo na escola quando estamos a aprender. Eu era daquelas estudantes que volta e meia perguntava o porquê. Não percebia de um jeito, mas acabava por perceber do outro. E Claro. no final do dia acabávamos todos. Olá, boa tarde, daqui chegou o Bruno. Well,
pessoal, temos mais um convidado, o Bruno Ringler, que chegou agora. Vou só esperar, em geral, por essa educação europeia. A Marlene deu a sua opinião, o Filipe também. Nós agora gostaríamos de saber a tua opinião. Tu tens filhos, então praticas realmente. Nós não temos filhos, então neste momento praticas mais do que nós e vais saber se calhar dar uma opinião mais real daquilo que nós estamos a falar. O que é que tu achas? A questão é necessário surrar, bater no filho para impor disciplina? Nós realmente aqui discutimos que é necessário uma palmada seguida de diálogo ou vice-versa. Neste caso, qual seria a tua opinião? Primeiro de tudo, boa tarde, né? Sim. Quanto a essa questão, devido aos tempos diferentes, né? Sim. Nós também tivemos infância. Os nossos filhos não têm muita infância. Hoje em dia a infância deles é diferente. Eles pouco sabem acerca de brincar na rua e tudo mais. Exato. Então nós tínhamos mais aquele... Crescer na rua é complicado, porque depois temos duas educações, a de casa e a da rua. Sim. Eles só têm a de casa. A da rua é convivendo com outras crianças e está tudo automático que nem robôs hoje em dia. Eles quando vão para a creche são todos iguais, quando vão para a escola primária são todos iguais, eles seguem uma linha, eles não têm como errar. Quanto nós tínhamos muito por que errar, pois nós estávamos ainda a descobrir os passos. A educação estava a ser feita, estás a perceber? Nós estamos a levar com a parte antiga, ao mesmo tempo com a mudança dos tempos de hoje. Exatamente. E quanto aos tempos de hoje, as crianças têm na mente delas que nós não podemos tocar nelas. Exato. Ok? Mas ao mesmo tempo sabem que os pais foram tocados. Sim. Ou seja, foram tocados e quando eram mais novos e chegaram a levar os pais e tudo mais. Então, ou seja, uma palmada supostamente vai ser suficiente para que eles saibam que é muito grave aquilo que estão a fazer ou que não devem fazer nunca mais. Exato. Neste país, eu digo neste país. Pois eu, se tiver que dar uma palmada nos meus filhos, se eu achar necessário, pois eles não podem voltar a fazer o mesmo, eu farei isso, pois comigo a banda tocava bem mais forte. Então, sim. Então eu acho que uma palmada nos filhos tipo, não vai fazer mal nenhum. E eles saberem que em casa as coisas têm que ser bem feitas e na rua ainda têm que ser bem melhor. Ou seja, porque na creche eles vão aprender, como eu te disse, a ser que nem uns robôs. Sim. Iguais, todos iguais. E vão cometer os mesmos erros e vão seguir, e há sempre líderes. Vai sempre existir líderes. Sim. E se os nossos filhos por acaso não forem líderes, forem passivos, vão seguir líderes. Exatamente. E a maioria dos líderes são negativos nos dias de hoje. Como crianças vão fazer coisas negativas, não vão ser líderes que vão ser positivos, vão fazer malandragens e coisas desse género. Não vão ser líderes para dizer vamos fazer o bem. Claro que não, são crianças. Exatamente. E quando existe líderes nessa idade, são líderes para a parte um pouco mais negativa. Exato. Apesar de serem crianças. Então nós temos que não medo, mas respeito. Sim. Pois nós quando vemos que estão a perder um bocado a linha, se forem crianças passivas, se não forem, neste caso, os líderes, eles têm que saber que quando nós falamos ou alguém mais velho explica ou fala, têm que ouvir. Exato. Então existem, principalmente nós da raça negra, nossas crianças são um pouco mais teimosas. Com certeza. Então daí nós temos que explicar daí nós temos que ser um pouco mais rígidos para explicar a eles que os mais velhos são mais velhos. É mais por aí, acho que não tem muito mais a... Ok, isso que o Bruno disse é verdade. Uma das coisas que ele disse é o que os nossos cotas nos fizeram, as churras que eles nos davam, obviamente, já não é o que nós fazemos aos nossos filhos e eles sabem disso, eles têm noção. Nossas crianças são super inteligentes e na escola são todos iguais, mas que em casa eles sabem qual é a diferença e sabem quem tem de respeitar e como devem respeitar. Isso é muito importante. E outra coisa que eu gostaria de frisar aqui, já que o Bruno tocou nesse ponto,
Nós devemos criar todas as nossas crianças para serem líderes. Ok? Interessante. Devemos falar com eles para serem líderes. Por favor, que às vezes eu vejo muitos pais fazerem, não cortem, isto é uma expressão que nós temos em português, não cortem as pernas, entre aspas, aos vossos filhos. Dizer que não podes ser isto, tu não podes ser aquilo, só o outro é que pode, e etc, etc. Essa é, eu como disse há pouco no outro assunto, essa é uma mentalidade completamente escravagista, mais uma vez frisando, ok? Nós temos a possibilidade de ser tudo, principalmente as nossas crianças têm a possibilidade de ser tudo o que eles quiserem, ok? Ser filósofos, cientistas, médicos, professores, porque eu estou a falar destas profissões, são profissões onde menos nós vemos pessoas negras ou africanas nessas posições, ok? Porquê? Porque eu acho que não há um preparo para nós a dizer tu podes fazer isto, tu podes fazer aquilo, tu és capaz de fazer isto, porque quando nós tentamos criar uma coisa nossa, ou tentamos dizer aos nossos pais, pai, eu gostaria de ser isto, muitos pais dizem, sim filho, mas o que assim filho, pode ser tudo o que tu quiseres, mas muitos pais não agem dessa maneira, e muitos avós não agiram dessa maneira, e muitos nossos cotas aqui, se calhar não agiram dessa maneira, ok? Se nós agimos dessa maneira com os nossos filhos, com certeza eles vão se pôr de uma maneira diferente para a sociedade. Neste caso, deixem-me ler alguns comentários que temos aqui antes de voltar aos meus convidados. Ok, comentários que interessam. Ok, Gongo, sem querer, basicamente acho que voltar à história, o método de bater tem muito que ver com a raiva, que é sintoma de que nós como povo tivemos sujeitos, ok? Todo o fracasso como nação tem muito a ver com a deficiência e processo, ok? Eu acho que mesmo nas entrelinhas eu percebi o que é que o Gongo quis dizer. Eu não queria, como já falamos sobre isso, eu realmente não queria voltar muito atrás ao passado, mas vamos lá, ok. Os nossos antepassados, porque os nossos pais, nossos avós já não passaram, acho que não passaram muito isso, os nossos antepassados eram educados pelos colonos com surras, com porrada, com chicotadas, até por dizer, correto? E nós, quando foi declarada a independência, ou quando foi declarada os escravos serem livres, etc, etc e tal, a única maneira que realmente nós sabíamos como educar os nossos filhos era com porrada, ok? Obviamente que houve um desenvolvimento depois de algum tempo. Os tempos mudam, as coisas mudam, damos churras e etc, damos palmadas, e hoje em dia já estamos num outro, podemos dizer, processo, correto? Já não levamos churras como os nossos antepassados levaram, os nossos pais já não levaram surras como os cotas deles levaram, e nós por si também já não levamos cá tantas churras como eles levaram, ok? E assim sucessivamente. Mas é como o Bruno e o resto dos meus convidados disse, e é verdade, é falar, comunicar com a criança, seguido de uma palmada, se realmente tiver que ser. É o último recurso, mas se tiver que ser realmente, se for uma criança teimosa, às vezes é necessário sempre aquela palmada para impor um pouco mais de disciplina. Ok, o Gongo quer ligar, ok, o número é com indicativo 0044 74055 42498. Vou repetir novamente, quem quiser ligar, o número é 044 74055 42498. Ok? Podem ligar através do WhatsApp e acho que também podem ligar a chamada normal. Tá? Qualquer pessoa pode ligar e pode dar a sua opinião relativamente a este assunto. Temos aqui 3 pessoas que não têm filhos. Temos aqui o Bruno, que tem filhos e deu a sua opinião. Ok, filho de Deus, o Bruno falou muito bem, obrigada. Ainda acredito que o mundo tem solução com pessoas como o Bruno no mundo. Top, Neir. Obrigado, filho de Deus, obrigado pelo teu contributo.
Ok, vamos ver. O Gongo disse que está a querer ligar, já repetiu o número. Se quiser ligar, Gongo. Só um ponto aqui que eu queria sim, dizer podes. do que tu disseste há pouco. Sim, Que tem muito a ver com os tempos da escravatura, sim. o modo como nós reagimos. Eu só queria dizer que eu não concordo plenamente, concordo em parte com o que tu estás a dizer, mas sei que tem muito a ver também com o que é a realidade social hoje da pessoa, porque ao fim e ao cabo cada um de nós é um indivíduo e nós aprendemos coisas para além daquilo que é a nossa cultura, ok? E isso também tem uma influência em nós e muitas das vezes vai para o lado errado também por essa razão. Exatamente. É só para mencionar essa parte aí. Não, eu acho que a nível dos nossos... Acho que há sempre uma evolução. O Bruno disse, há sempre uma evolução. Antigamente, os nossos pais realmente surravam, os cotas em geral surravam, mas hoje em dia já é diferente o tipo de a posição que os pais de hoje em dia, neste caso da nossa geração. Acho que aqui temos uma... Eu sou dos anos 80, tu és dos anos 90 e 80. Ok? Acho que mais ou menos tivemos o mesmo tipo de educação, com uns anos mais, outros menos, tivemos o mesmo tipo de educação, e acho que nós, esta geração, já vai criar os seus filhos de outra maneira. Pelo menos eu acredito que o meu painel faz parte do meu grupo de amigos e são pessoas com quem eu já converso, e tenho a certeza absoluta que os pequenos, vamos dizer, os filhos, os descendentes destas pessoas, de certeza que vão ter uma mentalidade totalmente diferente relativamente à que nós temos. Tenho uma questão a fazer. Sim. Tu falas dos filhos somente aqui em Inglaterra, pois sabes que cada país muda um pouco consoante a liberdade que eles têm lá. Com certeza. A sociedade aqui em Inglaterra educa-nos a ser mais direito. Nós fugimos um pouco à regra quando damos a palmada, pois não podemos fazer isso completamente. Exato. Então, num outro país, ou num outro continente como a África, ou mesmo outro país como Portugal, Sim. as coisas já são diferentes. Sim. Já podem voltar um pouco ao ano passado. Sim. Isso não quer dizer que eles estejam atrasados, seja como for, não estejam atrasados, mas eu acho que a liberdade que existe nesses países faz com que tenham acesso a muito mais coisas do lado negativo. Então tu tens que educar dessa maneira praticamente. Eu acredito que se eu tivesse que ir para outro sítio com os meus filhos, talvez a minha educação tivesse que se adaptar também ao país. Ou seja, a educação que nós vamos dar aqui aos nossos filhos é consoante a sociedade. Consoante a sociedade, eles vão te dizer, tu dizes, o meu filho pode ser isto, pode ser aquilo. Aqui tu podes dizer ao teu filho, ele pode isso, pode ser aquilo. Tu nunca vais poder proibir ao teu filho de ser o que ele quiser, mesmo se ele quiser. Pois a partir dos 16 anos eles começam a ser independentes aqui. Noutro país ele já não podes dizer isso ao teu filho. O que tu vais dizer ao teu filho é o que os teus pais disseram a ti. Eles só querem a tua universidade. O que tu fores não interessa. Exato. E se tu não fores universitária, tu perdes logo tipo, o crédito todo para eles. Sim. Quase que te deserdam. Estás a perceber? É verdade. Então não interessa aquilo que tu vais ser, mas interessa ao mesmo tempo. Sim. Se tu disseste que queres ser veterinária, eles vão dizer, não, veterinária não, filha, tens de ser doutora, ou tens de ser... Eles tentam sempre impor-se, tal como eu vou fazer com os meus filhos, quer eles queiram, quer não. Isso está no sangue, porque é o teu sangue, é os teus filhos que queres o melhor para eles. Exatamente. E isso de dizer eles sejam o que eles quiserem, não é bem assim na prática. Sim. Pois tu vais querer sempre interferir um pouco. Sim. Sempre interferir um pouco. Não, quando eu digo o que eles quiserem, Exato. porque por vezes, eu estou a falar a nível de sociedade, por vezes eu acredito que nós somos limitados, não limitados mentalmente, mas somos limitados pela sociedade. Ok? Quando eu digo que eles podem ser o que eles quiserem a nível de qualquer profissão, ou se quiserem ser um homem de negócios, e etc., ter o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio nariz ou dona da sua própria... em geral,
Não estou a dizer que eles vão querer ser uma coisa má. Obviamente que nós nunca queremos que os nossos filhos escolham um mau caminho, não é nesse sentido, é mais no sentido de que vocês eu vou pôr a questão, vocês acham que as nossas crianças, por vezes, vamos falar num modo geral, não só aqui no UK, mas também em outros países a nível africano e europeu, acham que as nossas crianças têm todas as possibilidades à sua mão, ou por vezes por causa do nosso tom de pele, ou porque somos africanos em geral, porque somos limitados. Limitados em que sentido? Limitados a nível de sociedade. Não que nós somos limitados, mas que a sociedade tenta nos limitar. Em termos de oportunidades? É o que estás a falar? Sim, em termos de oportunidades. Eu acho que há preferências por parte de quem tem o poder, ok? Ou seja, como é que eu posso dizer? A porta está aberta, tu podes ir. A questão é que provavelmente ou possivelmente não te vão escolher. E aí é que está o problema. Então eu penso que nesse tipo de situação o que é que tem que acontecer? Tem que haver criação de novas instituições ou empresas, ou seja o que for, que vão criar oportunidades onde quem tem o poder já não é o mesmo tipo de pessoa. E isso hoje em dia está a acontecer, não vou dizer bastante, mas está a acontecer um pouco mais, não é? Sim. Com o tempo, então acho que é benéfico e com o tempo vamos ver melhorias, mas sim, em parte tens razão no que tu estás a dizer. Há desigualdade, há uma certa desigualdade. Marlene? A minha opinião, eu acabo por ficar perdida com a minha própria opinião, porque não, é verdade, porque sim, consoante eu vou ouvindo, eu vou mudando o meu ponto de vista. Porque eu acredito Por isso é que estamos a fazer o debate. Sim, eu acredito que Sim. tudo bem. Neste caso aqui, se ficarmos só focados na educação, dentro de casa, não tem como errar, porque o pai e a mãe têm que saber o que querem da criança. O porquê de estarem a trabalhar e estarem a dar essa educação. Uma vez que se abrem as portas para socializar com outras pessoas, aí já tu perdes o controle da mente delas, como é que elas são, como é que elas pensam, o que eles vão aceitar dos teus filhos, porque o que tu acreditas não significa que eu vou estar de acordo. O que tu ensinas, eu posso ensinar totalmente ao contrário. Exato. Então vai haver aquele choque. Então, acaba por são assuntos importantes, sim senhora, que tem que se pensar muito, não é só agir porque quer agir ou porque viu e é bonito. Não, mas é um assunto assim um bocado complexo, tipo... E também, como eu digo, é de criança a criança, por exemplo, se uma pessoa for mais sensível, Sim. tu aí terás que, pronto, terias que ser um pouco mais agressiva, não a bater, mas tipo em termos de sacudir para a criança acordar e aprender a defender-se, porque se dentro de que tu não vais estar com ela na rua. Agora, crianças mais rebeldes, tens que também acalmar, porque não vai estar a atacar sem motivos nenhuns. Opa, é o que eu digo, eu estou a ficar perdida. Eu estou a ficar confusa, já não sei o que estou a dizer. Bruno, o que é que tu achas? Achas que as nossas crianças, em geral, nós somos limitados pela sociedade ou realmente... Muito. Pronto, exato. Muito. Aqui em Londres menos, porque eles não têm chance. É muita raça mesmo aqui nesta cidade. Mas vou falar só daqui primeiro. Sim, sim. Em Londres as coisas mudam consoante o trabalho que tu procuras. Tu vais encontrar o teu trabalho, por acaso eles dão-te o teu trabalho, Sim. mas tu tens um sítio para parar. Sim. Um sítio para parar. E a partir desse sítio para cima, a cor vai ficando mais clara. Exatamente. Estás a perceber? Eles dizem que sim, tu podes subir ser manager e tudo mais, mas calma. Até um certo ponto. Dão-te um limite. Dão-te um limite. Não tem como tu passares. Para tu passares, tu tens que ser igual a eles. Comer como eles, beber como eles, falar como eles, ser igual a eles e renegar o teu caminho. Renegar, por exemplo, tu vais ter que... como é que eu estou a explicar? Vais ter que agir como eles. Viver mais em função deles, certo? Sendo certo, falando tipo, sem me levarem a mal, mas os brancos ingleses, estamos a falar da Inglaterra, não é? Os Podemos falar, ingleses, sim. falando abertamente, os brancos ingleses, tu chegas a um ponto, podes ser manager, eles dizem que tu és bom, trabalhas bem, até melhor que ele sabe disso. Mas chega aqui tu paras. Ok? E aí é que começam a vir o termo de abrir negócios. Então, às vezes eu fico a pensar, para que estudar, fazer universidade e isso tudo,
falando, por exemplo, estávamos a falar há bocado, né? Sim, Não sim. querer fugir muito do assunto, mas falando de universidade, para que fazer universidade se o objetivo aqui é trabalhar e construir o teu próprio negócio? Ok? O problema depois vai ser o suporte, mas isso é outra história. Exato. Mas tu, como trabalhador, eles vão-te sempre explorar, pois tu és boa trabalhadora, Sim, és boa naquilo que fazes, mas vais-te sentir sempre explorado e não vais ter tempo para a tua vida social. Tipo, aqui Estou a acaba por perceber. ser assim aqui em Londres. Então os nossos filhos vão ser aquilo que eles quiserem, está tudo certo, tudo bem, exato. mas convém eles saberem o mundo lá, a selva que o mundo é lá fora, a selva do betão, né? A gente chama a selva do betão. Lá em África é animais, aqui é de concreto e aço. Exatamente. Ok? Então eles têm que saber aquilo que lhes espera lá fora e para isso têm que Ser consoante preparados. ser preparados e consoante as crianças, a personalidade delas fica mais difícil ou mais fácil. Mas uma coisa é certa, para as nossas crianças nós temos de ter pulso Sim, e saber explicar também um pouco do passado como ele estava a explicar. exatamente. Vou só dar o meu ponto de vista, depois vou passar ao Felipe, que acho que quer falar, Sim, e a Marlene. Não? Ao Felipe e depois vou ler algumas mensagens do live. Eu concordo com o que o Bruno disse. Há que haver um preparo das nossas crianças 100%. 100%. Eu poderia falar sobre este assunto durante mais uma hora, coisa que eu não posso. Porque nós temos que preparar as nossas crianças para tudo. Para o bom e para o mau. Há certas pessoas, não, eu não quero que a minha criança saiba ou que veja coisas más, ou que isto ou que aquilo. E eu vos digo, o porquê? Porque ela vai chegar lá fora e vai ver na mesma. Podes não falar com ela dentro de casa, mas a criança vai chegar lá fora, vai ter curiosidade e vai ver. Independentemente se nós dentro de casa permitimos ou não permitimos a criança ver as coisas más. Há racismo? Há racismo. Há limites lá fora? Há limites lá fora. Agora depende de ti como é que tu vais te limitar. Queres tirar o curso superior? Tira o curso superior. Queres fazer o teu próprio negócio? Faz o teu próprio negócio. Há que dar qualquer das possibilidades que estão lá fora às crianças. E dizer, pode haver, como é que se diz? A possibilidade de no teu local de trabalho haver um tipo de relutância em continuares a subir de posição. Por exemplo, né? Estás no trabalho e começas a subes aqui, não sei o quê, depois às vezes vai em casa e pá, fogo, mas eu tenho capacidade para isto, eu sei que eu tenho capacidade para aquilo, mas não me sobem na minha empresa, porquê é que não me sobem? Vejo outras pessoas a subirem, etc, a ter aumentos, mas o porquê? No fundo nós sabemos o porquê, agora acaba a ti pegares e ficares, ou tipo, receberes esse não como, ok, eu não sou boa o suficiente, exatamente, ou te motivar a fazer algo mais da tua vida. Por isso é que eu digo, há que haver um preparo das nossas crianças para que mais à frente eles se tornem adultos fortes. Essa é a minha questão. Então Sim? porquê que nós temos que preparar as nossas crianças 2 vezes mais para conseguir o mesmo? Porque é a sociedade onde nós estamos neste momento, Bruno. Porque neste momento, a não ser que nós africanos nos juntemos e criemos os nossos próprios negócios e teremos o mesmo tipo de igualdade que as outras pessoas têm, até isso acontecer, enquanto nós dependemos, vamos ser sinceros, enquanto nós dependemos do branco para trabalhar nas empresas deles, enquanto nós dependemos do branco para pedir dinheiro emprestado para fazermos os nossos negócios, enquanto dependemos do branco para essas coisas todas, vamos ter que preparar as nossas crianças sempre 2 vezes mais para enfrentar a sociedade de hoje em dia. Esta é a minha opinião, ok? Porque enquanto não existir negócios negros o suficiente, ok? Para as nossas crianças realmente poderem ser iguais a toda a gente que está ali dentro, ok? Nós temos que preparar elas 2 vezes mais. Tem que ser fortes 2 vezes mais. Tem que ser melhor 2 vezes mais. Esta é a minha opinião, ok? Agora o Felipe pode dar a sua opinião. Depois o Bruno, se quiseres falar de ler os comentários, Ok. para dar... Então, tentar ser o mais breve possível. Eu concordo com vocês três, né? Neste caso agora com o que o Bruno disse e com o que o Nair disse. Só um ponto ali no que o Bruno estava a falar, que é a situação que acontece, pelo menos aqui. Eu para ser sincero, acho que qualquer país na Europa
ou mesmo nos Estados Unidos também, que é onde há bastante comunidade negra, num país que é, vamos dizer, neste momento predominante, mais predominante vou dizer assim, com brancos, não é? Eu acho que nós temos que ver as coisas de outra maneira e naquilo que possa parecer negativo, encontrar a oportunidade. Ok? As pessoas é aquela coisa, nós vamos sempre tentar meter o nosso pé, vamos entrar numa empresa ou vamos começar em sítio A, sítio B, e as coisas vão sempre ser difíceis. Eu penso é que temos que ver as coisas com um olho, não de ok, estou a trabalhar aqui, não. O olho de daqui a 10 anos, onde é que vai estar a trabalhar, onde é que quer estar, ok? E ver onde é que está o problema. Como o Bruno disse, chega-se a um patamar em que já não é possível subirmos mais. Ficamos ali. Depois veio a situação de, ok, criar negócio e tudo mais, ok? Eu aqui só queria mencionar que o importante, ok? E uma saída é os nossos países de origem, que têm muito ainda para desenvolver, ok? Isso é outra questão, isso é outro assunto para debate. Tem uma coisa a falar e eles aqui estão a mencionar isso também. Então vamos fazer assim, como tem Filipe, muitos... já acabou? Já acabou. Como tem muitos comentários, eu vou ler os comentários. Ok, vou ler os comentários. Tem muitos comentários também relativamente, se calhar, à opinião que queres dar. Tem a ver com o que o Filipe acabou de falar também. É? Então vamos ler os comentários depois, ok? Não esqueças, aponta. Não sei se precisas de uma caneta. Não? Tá bem. Ok? Ok, so... ok, filho de Deus, exatamente. Nós africanos temos muitas capacidades, só não sabemos usar as nossas capacidades porque muitos de nós estamos bloqueados no passado. Verdade. Para mim, não quer dizer que seja uma verdade para toda a gente. Para mim, estou a concordar com o filho de Deus. Pronto, filho de Deus, novamente, isso reflete nos nossos filhos, é verdade. A minha opinião é que a união faz a força. Os casais com filhos têm que se manter unidos para criar os seus filhos. Amém. Concordo com isso. Certo, Bruno? Porque hoje em dia, se a mãe é solteira, os pais solteiros, se os dois... ou pais solteiros. Ou os pais solteiros. Yeah. Se os dois trabalham, como podem educar os filhos? Isto é uma questão, se calhar, para outro dia. Mas vamos falar novamente sobre isso. São pais e mães solteiras. O Bruno sabe bem das coisas e o Bruno tem razão. Chegou aqui e fez uma revolução aqui nos comentários. Os ingleses, ok, o Bruno tem razão, os ingleses neste caso impõem-nos um limite, por muito competentes que nós sejamos, ok. Infelizmente em África os donos da terra, os africanos, dão esses privilégios aos todos os outros, é isso que quer dizer? Os africanos dão esses privilégios aos outros, sim. E assim desvalorizam-se, obviamente. Obviamente. Ok, Érica Flores. As crianças sentem racismo desde pequenos na escola. Por exemplo, quem nunca ouviu um preto vai para a tua terra? Eu ouvi desde a primária também, Érica. Com certeza. Desde a creche. Ok, mas ainda assim o inglês Dá-te oportunidade. oportunidade. Ele dá-te a oportunidade, mas ao mesmo dá a oportunidade que ele, naquele momento, pode. E se calhar não tem mais ninguém da terra dele para essa oportunidade. Mas vê um ponto aqui no que o filho de Deus está a dizer, que é, ele aqui a dizer, mas ainda assim o inglês pelo menos dá-te a oportunidade. Aqui nós temos de ser inteligentes o suficiente em que, ok, ele quer tirar algo de mim, deixas-me tirar algo também, ganhar aquele conhecimento, aprender como é que é o máximo que conseguires e depois vai criar desenvolver no teu. O inglês é um povo que nunca perde. Exatamente. E nós temos que se ver, ele não está a dar nada, porque isto é um direito nosso, nós somos todos iguais. Ele não está a fazer favor nenhum. Ninguém está a dizer favores. Sim, por isso é que eu estou a dizer. Às vezes as pessoas dizem, mas eles dão-nos a oportunidade, então temos que ficar não é contentes. nesse sentido, estás a ser, não é nesse sentido, é no sentido de que eu ao ler aquilo, ou seja, mas ainda assim o inglês dá-te a oportunidade, entendo que noutros sítios nem sequer te dão a oportunidade, é isso que me vem à cabeça, ok? Então eu ao ver isto, o que eu digo, aqui nessa pouca oportunidade que temos, é tentar ir, sugar o máximo possível, vai querer nos teus, desenvolve, explica, ensina, tenta replicar aquilo que tu aprendeste ou estás a ser, é mais nesse sentido. Ok, deixa-me agora acabar aqui os comentários. Temos que ser nós a preparar e manter as nossas crianças, porque no futuro são elas que vão sentir preconceito por terem uma cor de pele diferente, verdade.
E é a tal união faz a força, correto. Mas o africano não quer ajudar. Opa. É complicado. O preto é invejoso. Jeez. Ih, Por caralho. exemplo, falando nesse assunto, que já começou desde lá de cima, depois passou para a parte de um pouco racismo, começando pela parte daqui do a união faz a força. A união começa-se a dividir consoante diretamente o país. Nós estamos aqui, nós estamos aqui 4 países diferentes, Yeah. aqui nesta sala, e cada país normalmente está a puxar para o seu lado. Sim. Então a união não existe assim tão grande união. Yeah. Nós falamos sobre um bocado de união na cena do colorismo, mas Ok. se calhar, falamos sobre a união que, somos um povo e deveríamos ser unidos. Somos todos africanos, palopes. Dando um exemplo daqui de Inglaterra, um exemplo rápido. Ok? A maioria dos landlords são todos asiáticos. Indianos, paquistaneses e Bangladesh. Os negros vieram na mesma altura que os asiáticos. Mas nenhum deles... Bruno. Yeah. Isso é outro assunto. Queres guardar? Sim, vamos guardar. Isso já é outro Não, assunto. mas era consoante daquilo que estavam a dizer aqui. Não, pois é outro assunto. Outro dia, Ok. outro fim de semana, Ok. outro dia. Ok, acabando aqui os comentários, porque só temos mais 3 minutos, ok? Ok. O preto é invejoso, ok, já lemos. Elizabeth, Soraya Vilarinho, mas o africano não se ajuda a ele mesmo. É verdade. Isso quer dizer o quê? É exatamente é assim. Há alguns comentários que eu só vou ler, não vou comentar primeiro porque temos pouco tempo, e segundo são porque envolvem outros assuntos. Ok. Hoje foi só a educação das crianças e o colorismo. Ok? No colorismo envolvemos um pouco da união, mas há outros assuntos mais que vamos conversar noutros programas que vão incluir o que o Bruno estava a tentar esclarecer e eu lhe cortei, e que se calhar tu também estavas a tentar falar sobre isso quando estavas a falar do trabalho e eu também te cortei. Obrigado. Então é outro programa porque não temos muito tempo. Ok? Ok, o preto é do Piorio. Ei, filho de Deus, que já nos Come on. meteu onde? Tens que ser inteligente, sim. Nos outros sítios não te dão oportunidades. Tá bom. Ok, tá bom. Como dizem os franceses, ça va. Ok? Ok, nós já temos 2 minutos, então vamos. Uma última coisa que eu quero dizer é: este foi o primeiro programa, Conversas com a Negra. Acho que teve a audiência que eu esperava, que os nossos irmãos apoiaram. Obrigado a toda a gente que me apoiou e que partilhou e etc. Ok? É isso que eu estou a falar, a união entre os nossos povos, palopes principalmente. Ok? Sim, o Bruno irá vir no outro debate, mas é melhor ele chegar a tempo. Agora já sei qual é o sítio, já encontrei. Exatamente. Ok, ele irá vir no outro. É assim, eu vou. Quem quiser pode ir à minha página do Instagram, conversas, traço em baixo, negra. Mandem-me mensagens, ok? Podem mandar mensagens para a rádio também. A rádio depois pode me transferir as mensagens. Quem quiser participar, pode participar também, ok? Pode ligar para a rádio. Estes vídeos vão ficar aqui no Facebook e eu irei postar outros vídeos no YouTube também, no meu canal, ok? Obrigada a todos aqueles que estiveram presentes. Acho que estes assuntos, obviamente, podemos ficar aqui a conversar o dia todo, só que não podemos 1 hora para cada assunto. Muito obrigada a toda a gente que nos seguiu. Beijos. Obrigada, Bruno. Obrigada, Marlene. Obrigada, Felipe. E acho que foi o máximo. E obrigada, eu tenho que dar esta obrigada ao senhor Elbi Angolano, ok? Que está aqui no background a fazer sinais. Está tudo bem? Quanto tempo é que falta? A nos oferecer a água, a manejar a câmara. Obrigada à Rádio Comunidade UK, ok? Beijos! Bye!